Bom dia a todos e a todas. Hoje, 12 de setembro de 2020, né? Fazendo um balanço geral dessa pandemia que nós estamos vivenciando desde o dia 11 de março, quando foi colocada a nível mundial a pandemia do coronavírus, né? Desde 11 de março, ou seja, há 6 meses, vivenciando com esse vírus a nível mundial. Temos um balanço das mortes a nível mundial, chegando a 900 mil, né? Quase 1 milhão de pessoas já morreram no mundo inteiro em função dessa pandemia, mas temos também um outro balanço, né? Nesses últimos 6 meses, as 32 maiores corporações, ou seja, empresas do mundo, lucraram, né, em média, mais de 109 bilhões de dólares, ou seja, 577 bilhões, né? Isso daria para atender a necessidade global do ponto de vista da saúde, de atendimento à saúde, né? Enquanto aqui no Brasil, os 42 bilionários do país aumentaram seus lucros em 34 bilhões de reais, ou seja, 34 bilhões de dólares, ou seja, 180 milhões de reais. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é um relatório da Oxfam, que saiu agora no dia 10 de setembro, na quinta-feira. Então isso demonstra muito claro que esse modelo econômico do qual estamos vivenciando não tem a mínima preocupação com a questão da humanidade, não tem a mínima preocupação com a questão da saúde ou com o bem-estar da sua população, a não ser a preocupação com lucro, né? Só vê as pessoas como mercadoria ou as pessoas como a sua capacidade de poder consumir, ou seja, somos vistos como consumidores. Então, na verdade, o que está errado não é nenhum presidente aqui, ali ou acolá. O que nós temos que combater de forma verdadeira é este modelo econômico, esse modelo capitalista que só visa o lucro cada vez mais, um modelo que está levando o mundo a acabar com a sua natureza, que está levando o mundo a acabar com o seu meio ambiente. E nesse momento que leva o mundo a esse tipo de coisas, leva o mundo a esse tipo de pandemia, que virá de quando em vez, porque a Mãe Terra tem sua resposta também, para ver se o homem aprende, mas parece que nós não estamos aprendendo. Aqui no Brasil, vivemos a dicotomia desde o dia 11 de março, quando o presidente Jair Bolsonaro colocou esse absurdo de a economia ou a vida. Não existe essa de economia ou a vida, até porque não existe economia sem vida, né? O que nós estamos vivenciando chegamos aí a 130 mil mortes nesse país, no Brasil, e o governo não tomou nenhuma atitude, muito pelo contrário. Desde o seu início, boicotou, fez com que tudo de forma se agravasse nesse país. Primeiro colocando que era uma gripezinha, depois quando chegou a 100 mil mortos disse que não era coveiro, depois não tem nenhuma atitude com relação à questão da proteção do Estado brasileiro. Estamos vivenciando aí, nos últimos 15 dias, essa crise de abastecimento dos gêneros de primeira necessidade, né? Feijão, arroz, que é o prato básico da população brasileira. E ele o que é que fez? Nada. Fez com que os principais países que são exportadores desses alimentos fizeram uma política de proibição de exportação dentro dos seus países para garantir a demanda interna. Aqui a Conab, ele desossou a Conab, desmobilizou, não conseguiu fazer a regularização do estoque interno, né? Ele que tanto falava da Venezuela, a Venezuela praticamente comprou todo o nosso arroz. E hoje estamos vivenciando essa crise do ponto de vista do abastecimento, do ponto de vista da carestia. Ou seja, é um governo que não tem o mínimo de planejamento, o mínimo de amor à sua pátria, o mínimo de amor ao seu povo. Estão vivenciando dias difíceis. E quando passar essa questão da pandemia e o governo, pela sua lógica, né, essa sua lógica fiscal, não acabar com essa renda mínima, que já caiu para R$300, vai ser mais difícil até o final de ano. O ano que vem será um ano muito difícil, de desemprego, de desalento e de muita dificuldade. Temos aí 13 milhões de desempregados,
mais 40 milhões de pessoas fora do mercado, ou seja, 53 milhões. Né? Pela primeira vez no país, nós temos as pessoas desempregadas, maior número do que os desempregados, de que empregados. Né? Veja bem ao que fundo do poço levou esse golpe de 2016. Primeiro, atacando de forma violenta a questão do serviço público, com a sua política de teto de gasto, né? Tirando o recurso dos principais pontos do país, recurso da educação e recurso da saúde. Depois dessa política de acabar com toda a proteção do trabalhador, acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com todas as defesas. Foi isso que nós conquistamos com esse governo Bolsonaro. Conquistamos cada vez mais a desgraça desse país. Ou não adianta, entendeu? Ou mudamos esse governo, ou mudamos a forma de fazer política, ou mudamos esse modelo, ou criamos uma nova forma de atender às necessidades básicas do povo trabalhador, ou não chegaremos a lugar nenhum. Primeiro ponto, fora Bolsonaro. Segundo ponto, trabalhar para criar um programa de governo que mude esse modelo, que atenda a classe trabalhadora brasileira. Um bom dia a todos e a todas, uma bela semana. Valeu!